Teve o Aí tem o nosso time ali, ó, que a gente montou também. E a gente também trouxe aqui, só pra gente, antes de começar a falar sobre os play-ins e playoffs e os jogos de ontem, a gente também preparou aqui, né, umas suposições dos nossos All-NBAs. Então, nós trouxemos aí o primeiro, o segundo e o terceiro time, e aí cada um vai falar o seu. O meu, eu fiquei com o Shea, obviamente, ele e o Jokic eu acho que são locks. Eu acho que os quatro Acho que os 5, cara. Eu acho que vai ser esse time aí. Eu acho que os quatro. Eu aí. acho que os É, quatro esse são quinteto. lock, que é Shea, Tatum, Giannis e Jokic. Eu não vejo Eu acho que possibilidade o do Mitchell Mitchell ficar fora, mano. Eu acho que o Mitchell pela é o... campanha. Mas assim, dos... Mas quem entraria no lugar do Mitchell? Eu não vejo, eu eu acho que ele vai ficar talvez fora. o Steph, talvez o Anthony Edwards. Mas foi isso aí. Eu acho que... Eu acho que o de todo mundo. O teu foi esse também, né? Bota aí. Cadê? Vai colocar os 3 de cada um, depois o Roda. O que vocês vão fazer, Natal? Jalen Brunson, Shea, Tatum, Jokic e Karl Anthony Towns. Boa, sem clubismo. Eu falei Sem isso no clubismo. programa, no inío do programa. Então, você acha que o Giannis não merece... Como que você deixa o Giannis Ué, fora? meu, tem o Karl Anthony Towns que foi melhor que ele. O Giannis ficou em Mano, quinto. O Giannis sexto. tá literalmente com igual 30 pontos por jogo. Mas o Knicks ficou em terceiro. 13, mano. O Karl Anthony Towns conseguiu ser um líder melhor. Um líder melhor. Discordo. E por que Brunson em vez de Mitchell pra você? Porque eu sou Knicks. Eu vi o Brunson jogar melhor que o Mitchell. Tá, justo. Sua escolha. Páreo Discordo. duro. E o meu foi o quê? Igual ao do Marcos, que eu acho que esse aqui é o time que vai realmente levar Esse é o time que a melhor. vai ser, E dificilmente. vai ser o NBA, All-NBA First Team. Vai ser esse daí, não tem pra ninguém e não tem como bater de frente, cara, com esses caras não tem nem muito argumento. Cada um na sua melhor posição, exatamente na sua posição ali. O que a gente falou do E Donovan jogando muito Mitchell, bem, cara, assim, o coletivo segura ele ali, né? Shea Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic como o first team e o second team. Começa com Marcos, vai começar a gente a ter mudanças. Eu só acho que a gente tem que ser mais sucinto, porque depois a gente tem muita coisa para falar de playoff e aí que a gente tem que passar rapidamente vamos lá. nas escolhas de cada um. Cade tá com médias muito boas, né? Então, assim, eu não vou estender muito, mas 26 pontos, 6 rebotes, 9 assistências por jogo. Levou um time que ganhou igual 14 jogos no ano passado para ser diretamente pro playoffs. Eu acho que ele merece muito. Um dos melhores point guards. Steph Curry também. Steph, assim, o que nós não podemos falar do Steph, assim, ano após ano, é o líder do time. Você vê quando ele não está na equipe, como o Warriors joga mal, e tá liderando o time. Anthony Edwards também, eu acho que todo o peso ofensivo do Timberwolves está nele e ele consegue entregar. E, cara, assim, ele melhorou do ano passado para esse ano. Muito volume de bola de 3, melhorou também. LeBron James, 40 anos, mesmo assim, liderando o time, um dos melhores jogadores. Assim, só dele classificar com 65 jogos para cima já é um feito bom para ele. Mas o Lucas só chegou no meio da temporada. Eu acho que E o Lakers já tava bem sem ele também. Tava bem sem ele. Aí o Cat é o Cat. Cat é o Cat. E o Luka não teve. O Luka teve 50 jogos nessa temporada. Foi. Então ele não classificou. Ele tava 50 jogos. Né? 50 jogos. Perfeito, se eu não me engano. gente. Próximo time, cadê? 50 jogos do Luka. Meu time. Donovan Mitchell, agora vai ter que aparecer. Trae Young, Josh Hart. Como é que a galera tá ignorando o Josh Hart nessas premiações individuais, gente? LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Muito bom o Trae Young ali, hein? Por que o Trae Young? Trae Young, cara, eu acho que ele tá no auge da carreira. Eu tô deixando de olhar pra ele como um exímio pontuador e tô passando a ver ele como um armador de verdade que distribui o jogo. Agora, opinião séria. Você está se desculpa, eu não rendendo? gosto. Não, mas eu acho Não gosto de falar sério aqui. Não, mas eu quero que você fale sério um negócio. Sem clubismo. Sem clubismo. Sem clubismo. Sem clubismo. Entre Trae Young e Jalen Brunson, quem é o mais brabo? Sério, eu quero que você fale sério. Jalen Brunson, porque ele é um pouquinho melhor na defesa do que o Trae Young. Papo reto. O Trae Young vai te fazer 40... Se ele fizer 40 pontos no ataque somando assistência e ponto, ele vai te entregar 40 na defesa. Tu vai tomar 40 na defesa por causa dele. O Jalen Brunson é um pouquinho menos pior do que ele na defesa. Porque a defesa do Jalen Brunson também... É fraco, E vou te falar, agora mas a gente é vai pior. falar sobre isso na hora que a gente chegar no confronto entre Bucks, entre Pistons e Knicks.
eu tenho certeza que o Jalen Brunson vai ser caçado na defesa pra jogar em cima dele. Claro, Porque os caras do Pistons são todos gigantes e fortes. Sem contar, o Jalen Brunson veio de um playoff que ele fez 40 pontos quase todo jogo que jogou, pô. Ano passado. Então ele vai ser caçado de qualquer jeito. Eu digo caçar. Então, deixa eu falar ao contrário. Não é caçarem ele quando o Knicks estiver atacando. É caçarem ele quando o Knicks estiver defendendo. Ah, com certeza. Ele vai ser explorado muito Com na certeza, defesa. mas vai ser A gente difícil. vai falar sobre isso. É, vamos chegar lá. Uma coisa interessante também com o Brunson contra o Trae Young. O Trae Young lidera a liga em turnovers com 4.7 e o Brunson está em 32º com 2.5. Então é mais de 2 turnovers por jogo que o Mas Trae quantas Young. assistências o Brunson dá? 8 por jogo? Até menos. O Trae Young lidera, né, com 13. 11.6. 12, né? Aí o Jalen Brunson 7.3. Então. A questão é essa. O que tem que pensar também é que a gente tem essa estatística proporcional, né, entre quanto mais assistências você dá, mais erros você comete. O único que foge a essa regra é o Tyrese Haliburton, que dá muita assistência. A cada 5 assistências certas, ele só erra uma bola. E o Marcos odeia o Haliburton. E tem essa proporção aí que a gente tem que pensar. Então, o Trae Young, por exemplo, ele dá 5 assistências a mais do que o Brunson na média, e é um erro a mais na média. O Haliburton Entendeu? Então é bem proporcional. o Haliburton lidera dois com a mais. 5.6, que é um a mais. O Tyus Jones é em segundo lugar. A minha questão é a bem defesa parecido. mesmo. O Brunson consegue entregar um pouco mais defensivamente do que o Trae Young, mas talvez seja um fenômeno coletivo, que às vezes eu não percebo. Boa. O Trae Young está em 58º lugar, com 2.5 a cada uma assistência. Ele comete, ou a cada muitos erros. um turnover, ele comete 2.5 assistências. Aí o Jalen Brunson Cara, tinha ele agora. Calma aí que o nosso estatístico vai pegar aqui. Vai falando teu time ali enquanto isso. Sim, é. 29. 29º. 29. Aí a cada um turnover é 3 assistências. 3 assistências. É muito parecido. Então ele Olha lá. cuida da bola melhor. Proporcionalmente, né? O meu segundo time ficou com Stephen Curry, Cade Cunningham, Ant-Man, LeBron James e Karl Anthony Towns. Assim, eu fiquei muito pensando sobre algumas coisas, principalmente no Stephen Curry e Cade Cunningham ali. Porque, Foi cara, o mesmo time. Nós temos o mesmo time. ficou igual, né? Nosso primeiro e segundo time é o melhor. Tá igual, né? O mesmo. Porque assim, cara, o Stephen Curry é isso. Eu acho que não tem como tirar ele de qualquer posição que não seja uma posição de top 10 da liga, top 5 da liga, não tem como. Então ele tá aí dentro desse formato porque, cara, até pensei, falei, cara, é que eu prefiro o Stephen Curry do que um Donovan Mitchell, mano. Entendeu? Entendeu? Então assim, mas beleza, não coloquei ele no primeiro. Aí eu fiquei pensando até umas coisas assim, eu falei, caraca, mano. Quando vocês olharem o meu terceiro time, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque existem outros caras ali que eu acho que poderiam estar nessa posição do Cade Cunningham, porque assim, o Cade Cunningham ainda é um moleque muito novo. Essa é a segunda, são 4 temporadas, mas é a segunda que ele joga, porque ele ficou ferrado em 2 ali. Né? Então assim, pô, já vou botar um moleque desse já no segundo time? Aí eu quase joguei ele pro terceiro. E aí eu subiria outros nomes, mas tudo bem. Vamos pro terceiro time. 26, 6 e 9. Então, aí eu olhei isso, é muito mais alto. discutível do que o Cade ali, mano. Pra O botar Cade- um Trae, por exemplo. A minha única discussão seria essa. Porra, acabou de chegar, já vai sentar na janela? É tipo isso, e o sabe? time dele- Mas de número, O time dele ficou classificado direto para os playoffs. Do Steph de Curry. número é incontestável, entendeu? Terceiro time do Terceiro time eu coloquei Bom time, o hein? Brunson, né, Jalen Brunson. Eu ainda acho ele não falando sobre o prêmio de jogador mais clutch, mas eu acho que ele lidera pontuações, o maior número de pontos nos últimos 5 minutos. Eu acho que pra mim, toda vez que eu assisto um jogo do Knicks, é fácil pra mim que o Jalen Brunson é o cara do time. Apesar do Cat ter melhores números, eu coloquei ele no segundo time, eu ainda acho que o Brunson é o jogador mais importante do time. Então, Cat melhor, mas o Brunson mais importante. Sengun, assim, eu tenho que dar moral pro Sengun, porque o Rockets ficou em segundo lugar na temporada contra times muito fortes no Oeste. Então, e o Sengun também, assim, entregou uma temporada muito boa, bem consistente, evoluiu. Então, isso é mais um prêmio pro time do Rockets, que eu acho que ele merece estar lá. Evan Mobley também, igual eu falei assim, pra mim é Defensive Player do ano. Defensive Player do ano também, pensando que o Wembanyama, né, não vai classificar, senão ele teria ganhado, mas
Também o Mobley é um jogador bem importante. Você vê quando você tira ele do Cavs, o Cavs vai muito mal. Tem um recorde negativo sem ele. Aí o James Harden, pra mim, eu acho que esse foi a escolha mais difícil, foi o James Harden e o Halliburton, porque tem vários jogadores que você poderia colocar lá, mas eu acho que como o Clippers está em 5º lugar no Oeste, o Norman Powell não classificou em termos de jogos, o Kawhi também não classificou em termos de jogos, o James Harden meio que foi o único consistente ali naquele time que jogou a temporada inteira. Números estão muito bons, é o cestinho do time. Coloquei o James Harden ali porque eu acho que realmente ele que merece esse crédito. E, cara, o Halliburton, mano, ele é o melhor jogador do 4º colocado no leste. Tava só um jogo atrás do Knicks. Então, literalmente, se eles tivessem ganhado mais um jogo, vocês perderiam mais um jogo. Teriam em 3º lugar. Apesar de não ser muito fã do Halliburton, eu acho que ele ainda merece ali estar nesse time por causa do sucesso da equipe dele. Boa. Próximo time. O nosso amigo entrou aqui, o Neto, falou assim, ó, já dei gostoso like. Então, enquanto a gente está falando isso daqui, tem mais de 1.200 pessoas aqui nesse programa. Like. Então, e quase 500 likes. Dá mais like aí pra gente. Vamos para uma metinha aí a gente tá com 465. Vamos para a primeira meta de 600 likes, a primeira metinha, tá? 600 likes. Então, capricha no dedo aí, até eu pedir novamente. Então, capricha nos 600 aí pra gente poder aumentar os nossos likes. Perfeito. Terceiro time, Gustavo. Cade Cunningham, pra mim, podia até estar no segundo, mas, enfim. Mikal Bridges não perdeu nenhum jogo na temporada, poderosíssimo, peça muito subestimada, defensor nato. James Harden, cara, é muito bom ver o James Harden no top 15 da liga. Assim, ele pode até não estar no All-NBA Team, tudo bem, pode acontecer, mas ele tem margem pra isso, né, cara? E falando sério agora, é muito bom ver o James Harden numa posição dessa. Isso aí é de coração mesmo. E espero que ele faça um playoff decente dessa vez. Anunoby, mano, defensor nato, um pilar defensivo absurdo. Enfim. Sabonis. Me surpreendi que não entrou no seu. Cara, o Sabonis, só porque eu coloquei o Halliburton em vez do Sabonis, eu pensei no Sabonis, mas eu falei assim, cara, o Halliburton tá em 4º lugar, o Sabonis quase nem entrou nos playoffs. E só pra galera falando aqui do Luka, na moral, eu sou o Lakers, o Luka fora dessa lista é insanidade. Galera, assim... Nem pode, gente. Explica pra eles, porque não o pode, Luka não tem está que aqui. jogar um número mínimo, 65 jogos, né? Sim. Na O temporada. Luka teve 50 jogos. 67. O Luka teve 50 jogos nessa temporada, ele não está elegível aos Ele tá fora dessa aos disputa prêmios individuais. desde antes da troca, né? Ele não está elegível aos prêmios individuais e também não está elegível a participar pela primeira vez na vida. Ele vai ficar fora de um All-NBA porque ele está em todos. Sim. E essa regra é recente também, é bom deixar claro, né? E Então, é o Luka não 67 jogos para os All-NBA Teams, 65 para os MVP. prêmios Pro individuais. prêmio individual. Qual é agora? É o meu terceiro? Meu terceiro ficou assim, ó. Jalen Brunson é isso, eu acho que ele tem que estar assim, ele ficou durante muito tempo na corrida de MVP até, ele e o Cat. Cara, assim, quanto tempo a gente não vê dois caras do mesmo time num top 10, pelo menos a metade da temporada na corrida de MVP? Pois é. Né? É raro isso, né? Subestimada essa dupla. Então eu Subestimada acho... a dupla. o problema de subestimar o Knicks é porque o time não venceu nenhum time grande. Time competitivo como um contender. Então a bola baixou muito. Mas, cara, é um grande time. Não tem um banco daqueles, mas é um Não grande tem time. banco, né? Não tem um banco. Meu reserva da Vamos ser temporada do sinceros, Knicks. vamos ser sinceros. Chegou o Reserva da PJ temporada do Tucker. Knicks. Chegou o Cameron PJ Payne. Tucker. Chegou o PJ Tucker, meu irmão. Pô. Tipo assim, entendeu? Não vai resolver. Então, doido. a gente não tem um... Então por isso subestimou um pouco. Caiu, né? E mesmo o Mikal caiu um Bridges, que eu pouco. botei ali de brincadeira, obviamente, cara, entregou muito menos do que a gente esperava, né, mano? Vamos falar a realidade. Entregou menos. do que a gente Porque a expectativa era o Mikal Bridges dos Nets. E não foi, né? Ele foi um carregador de piano, mas assim, daqueles que tem que segurar na pontinha, porque o Anunoby chegou e engoliu ele, o Josh Hart engoliu ele, né? A gente esperava que o Mikal Bridges chegaria como esse terceiro homem, talvez. Verdade. Porque ele foi o primeiro lá nos Nets. E ele foi o quarto, talvez. Pra mostrar como o Knicks é muito maior que o Né? Knicks. Então, olha só, o Halliburton, cara, o Halliburton, ele é um gênio da bola, tá? Desculpa. Um arremesso horroroso igual o meu e cai. O cara não erra um passe. O cara faz o time correr a quadra, ele não segura a O bola. ritmo
Ele que toca o ritmo. Ele é sensacional. O Tyrese Haliburton é porque assim, ele não estoura pra 30, ele faz 15 pontos por jogo. Ele joga em Indiana. Mas ele Não ajuda joga ele. assim, entendeu? E ele joga assim. Ele não vai fazer 30, meu irmão. Ele vai fazer 15, 15 e vai pegar 4 rebotes e vai ditar o ritmo da partida. É isso, ele é sensacional, mano. Ivan Mobley com a maior evolução de todas aí por conta de um posicionamento novo, tecnicamente falando, né? Assim, dentro da quadra. Então ele evoluiu muito. Fiquei na dúvida se ele poderia ir para o segundo time e tal. Cara, Sengun. Fiquei na dúvida sobre um cara. James Harden. Que aí eu mudaria e botaria o Ivan Mobley para... É porque eu fui... Eu ia perguntar aqui, porque alguém falou, cadê o Harden, feio maluco? Então. Porque Então, assim... explica por que o Harden tá aí. A questão é a seguinte. Hoje, para você fazer parte de um All-NBA, você não precisa eleger os jogadores pelas posições de cada um. Ah, point guard, shooting guard, small forward. Não é mais assim. O terceiro time pode ser tudo armador. Pode ser tudo armador, pode mudar tudo, tá? Mas eu tentei manter um padrão e quando chegou aí eu fiquei nessa dúvida. Do Sengun, que foi um cara que é o destaque da equipe que ficou na segunda melhor colocação do Oeste. Eu acho que é um jovem muito promissor e tudo mais. E aí eu fiquei na dúvida sobre o James Harden. E aí eu mudaria, botaria o Ivan Mobley na 4 ali. O James Harden, eu acho que ele sustentou realmente esse Clippers, tá? Porque o Kawhi tem 30 jogos só. Ontem o Kawhi destruiu. Os últimos jogos o Kawhi destruiu. Mano, eu tava pensando naquele papo que nós tivemos na semana passada, falei assim, mano, o Kawhi quando ele joga, ele joga. E ontem eu tava pensando assim, mano... Pra quem não acompanhou o programa passado, eu joguei uma bomba aqui que eu falei, cara, vocês preferem o Kawhi ou o Jimmy Butler? Vocês preferem o Kawhi ou o KD? Vocês preferem o Kawhi ou... O Kawhi saudável é um monstro. Só Muita que gente quem... não viu os Kawhi saudável, vai ver esse ano. Só que quem carregou esse time foi o Harden, cara. Foi. Ele é Por- normal. E aí eu fiquei nessa dúvida, mas eu acabei optando pelo Sengun e o Sabonis, é um dos caras mais desrespeitados da liga. Eu acho que o Sengun merece, porque, mano, assim, o Rockets está em segundo lugar, você vai colocar nenhum jogador do time que ficou em segundo lugar. O Sengun entraria no Eu acho meu, isso muito inclusive, injusto. no lugar do ano novo, se eu fosse fazer... Se tu não fosse o Gustavo Não, Teixeira. Se fosse o a Gustavo galera Teixeira, tá falando- o Sengun estaria no lugar do... Não, a galera tá falando assim, nem o Gustavo acredita nesses times que ele fez aqui. Claro que não, né, mas tem que ter meu voto aqui. E, é cara, o Knicks. eu vou te falar uma coisa, assim, o Sabonis, meu irmão. Eu tava entre Sabonis e Harden também. Aí eu coloquei o Harden porque, assim, cara, o Clippers tá em quinto lugar. Harden foi a única coisa consistente ali. Cestinha do time, mais assistência do time. Cara, o Sabonis é monstro pra mim. Tem dois caras que as pessoas não olham e que eu sou apaixonado, que é Haliburton e Sabonis. As pessoas falam um pouco desses caras, mas pra mim, porra, são O craques Haliburton de você bola. vai entender já nos playoffs, porque que a galera não gosta dele. Vamos ver. Mas playoff passado ele só jogou os últimos 2 jogos, Aguarde. né? Contra o Celtics, por exemplo. Sim, mas o... Ele Não, mas jogou- Ele mano, tinha jogado antes. mas o Haliburton... Não, ele jogou antes, depois contra a principal série que era pra ele mostrar o valor dele, ele jogou 2 O machucados. negócio do Haliburton, assim, eu gosto dele quando ele joga bem, mas ele desaparece muitas vezes também. Quando ele joga mal, mano, ele vai afundar o ele time. é Não, zero, mas às o vezes problema- ele é 0 de 10, 6 pontos, 7 Isso, pontos, assim. Isso acontece com ele. Você não vê isso do... Brunson não faz isso. Sengun também é outro que tem uns jogos aí de... Curry faz isso. Curry fez 2 pontos. Mas o né? Curry- mas fez o- 2 jogos na carreira. Calma aí, Vida do Pre, calma aí. Tá me contaminando. Bom, esses são os nossos times. Digam aí no chat se vocês gostaram, se vocês também concordam com isso ou não, porque agora a gente vai entrar na fase Vamos falar sério. Vai principal vai do bater programa. Superchat, tem um monte aqui. Ah, é?